Ainda manipulando, como podemos mexer nas opções que a barra de painel de controle do Corel nos oferece quando estamos trabalhando com formas geométricas. Então vamos aprender a desenvolver um projeto desse e como manipular com melhor sucesso e melhor desempenho as formas criadas. Ao desenharmos uma forma, independente se for um retângulo, uma elipse, qualquer coisa do tipo, nós teremos aqui em cima essa barra de configuração da forma, ok? Dependendo da forma, vai mudar algumas opções, principalmente aqui no meio, mas essas opções aqui do começo e do final vão ser as mesmas para todas as formas criadas. E aqui nós temos, primeiramente, isso aqui que é alterar a referência do alinhamento do objeto. Tá? Perceba que os botões X e Y mudam. Por quê? Porque X e Y é o plano cartesiano, né? A distância no eixo X e no eixo Y. Diferente da maioria dos programas, o X e o Y aqui no Corel, ele se faz com referência a esse ponto aqui da folha, aqui embaixo na esquerda, e não aqui, como na maioria dos programas é. Tanto que se eu der 0 de X e 0 de Y, aí ele vai encaixar o objeto aqui, tá vendo? Então percebam que por isso que quando eu mudo aqui a referência, ele vai mudando os valores, porque agora ele está olhando tal e tal canto do objeto para fazer essa orientação, né? Então aqui para a gente poder posicionar o objeto corretamente dentro dos eixos X e Y, aqui para a gente poder alterar o tamanho do objeto, olha só. Então se eu quero um tamanho bem exato, eu venho aqui e defino. Aqui do lado ele vai mostrar para mim a escala, ou seja, baseado no que ele era quando foi desenhado, a quanto ele está redimensionado agora. Olha que interessante. Então, por exemplo, se eu quiser voltar para o padrão, eu posso pedir 100%. Aí ele volta para o padrão. Isso é legal porque às vezes a gente pode necessitar da metade do objeto. Agora olha que número quebrado que a gente tem aqui do tamanho original. Imagina ter que fazer a conta de quanto que é a metade disso e tudo mais. Então é muito mais fácil a gente pedir aqui, eu quero 50 por 50%. E o objeto está na metade, ou se eu quisesse o dobro, 200 por 200. E se eu gostaria que, ao redimensionar a largura e a altura, também alterasse proporcionalmente, basta eu bater esse cadeadinho aqui, agora a largura e a altura estão vinculadas, e ao alterar o valor de uma, vai alterar o valor da outra também, olha lá, tá? Proporcionalmente. Ok? Aqui a gente tem daí os valores de giro, se eu quiser girar por aqui eu posso também, a gente escolhe uma angulação, e ele gira lá. Aqui, espelhamento, isso é muito utilizado principalmente em imagens, né? Espelhar, ou em texto também, espelhar horizontalmente para ter o oposto daquilo, né? Ou espelhar verticalmente, tá? Então, no Corel é bem fácil espelhar, é o programa mais fácil que tem para fazer espelhamento, pois já está aqui em qualquer objeto selecionado, basta escolher essas opções e você já faz daí o espelhamento disso, tá? Depois aqui a gente tem opções de cantos arredondados. Eu vou estar falando sobre as demais opções que as formas têm quando a gente falar nas aulas sobre a respeito de cada forma. Aí eu já pulo direto para essa região central, que é o que muda entre uma forma e outra, né? Depois, como falamos, a grossura do contorno. Isso aqui a gente vai ver na ferramenta texto, é para quando eu quero que o texto respeite o objeto e se afaste dele automaticamente. Então eu seleciono o objeto e peço essa opção. Aqui para quando a gente trabalhar com camadas, tem atalhos aqui também. E aqui para quando a gente trabalhar com converter em curvas, tem um atalho aqui também, ok? Então, essa é a barra de configurar a forma geométrica. E para terminar a aula, eu gostaria de falar sobre a opção bloquear, que a gente também pode utilizar em objetos selecionados. Para isso, basta dar um botão direito em cima do objeto, bloquear objeto. Ou então aqui no menu objeto, nós temos a opção bloquear objeto. Isso a gente usa principalmente para fundos, para elementos que eu tenho certeza de que realmente está na posição correta, está certinho, e às
vezes atrapalha um pouco o objeto estar desbloqueado, você acaba movendo ele de lugar sem querer e tudo mais, então bloqueio, aí você não consegue mais alterar ele de posição, nem fazer nada com ele, é como se ele fosse fundo mesmo da folha. Aí se você der um botão direito em cima, você consegue também desbloquear o objeto.